Eu quero agora convidar as doutoras Renata Aline de Andrade e Ana Beatriz Galhardo de Tomaso para a próxima conferência. As doutoras vão utilizar a montagem que nós estamos fazendo agora. O tema da conferência delas será imunização e longevidade, entendendo a importância da prevenção para o adulto 50 a mais. Doutoras, a duração dessa conferência será de 35 minutos. Quando faltarem 5 minutos, eu darei um aviso. Deixa eu fazer uma introdução para as duas, tá? Se me permitem. A doutora Andrade é professora associada da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Ela é também tutora acadêmica da residência multiprofissional em saúde do idoso. E a doutora de Tomaso é médica geriatra, coordenadora da pós-graduação em cuidados paliativos do Hospital Israelita Albert Einstein, e ela é membro da Comissão Permanente de Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Geriatria. Doutora Andrade e doutora de Tomaso, por favor. Boa tarde a todos. Renata, é um prazer estar contigo, uma honra. A honra é toda minha. E nós tivemos uma explanação sobre vacinas impecável, né? E aí eu, como geriatra, vou trazer um pouco sobre o cuidado à saúde da pessoa idosa, e aqui a gente está para falar sobre isso. Num contexto onde a vacinação, de fato, como o colega disse tão brilhantemente antes de mim, ainda pode ser um desafio a depender da desinformação. Então é isso que a gente quer refletir com vocês agora. Eu vou passar os slides e adiantar que nós duas não temos qualquer compromisso em não dizer o que é científico, então vai ser uma fala muito científica e esses são os nossos conflitos de interesse aqui. Então vamos lá. Como eu disse, eu sou geriatra e faz parte do cuidado da pessoa idosa, às vezes, um oceano de preconceitos. E uma coisa interessante é que a gente sempre pensa que o idoso está lá na frente, né? Ou está na nossa frente no consultório. A gente nunca pensa que o envelhecer começa quando a gente nasce, de maneira mais robusta, talvez a partir dos 30, 40 anos. Então, falar de envelhecimento é falar da nossa saúde agora e mesmo falando com os mais jovens que também estão aqui presentes. Todo mundo sabe que o Brasil e o mundo vão envelhecer e existe um dado bem marcante que coloca a população num cenário de já estar mais velha. E esse dado, esse momento, é quando a população com 0 a 14 anos fica com o mesmo número de pessoas de 60 a mais. E no Brasil, isso vai acontecer daqui 4 anos. Daqui 4 anos, a mesma quantidade de pessoas de 0 a 14 vai estar em número dos 60 a mais. Então, não estamos falando de algo para o futuro. Eu gosto desse slide quando a gente pensa quantos bilhões de idosos no planeta existirão, mas seremos nós em muito pouco tempo, já somos nós em alguma medida, e o Brasil talvez não esteja preparado. Então, falar de promoção à saúde é falar de organização de atividade física, de alimentação e necessariamente de vacina, né, Renata? Então, sim, o Brasil e o mundo estão envelhecendo. E o nosso cobertor, eu gosto desse slide que é o guarda-chuva, mas eu posso falar do cobertor mais curto também. À medida que a gente envelhece, a nossa capacidade de enfrentar desafios ela fica mais difícil. E a nossa capacidade também de resposta imunológica pode ser mais difícil. Então, à medida que a gente envelhece, faz parte da essência do envelhecimento, há uma diminuição da nossa capacidade de fazer anticorpos, de se defender de antígenos externos. E por isso, como foi muito bem dito, a gente vacina os mais jovens também para proteger os mais idosos, que mesmo vacinados podem ter uma resposta menor. Então, faz parte do sistema imunológico ao longo da vida ser mais desafiadora a resposta vacinal. E a gente faz anticorpos em menor quantidade e por isso a importância de quando a gente escolher uma proteção, escolher a proteção a partir da prevenção.
porque quando o indivíduo adoece, a chance deles recuperar desse contexto de doença é muito mais difícil. Então o guarda-chuva fica menor ou o cobertor fica mais curto, mas a verdade é que sim, é desafiador envelhecer e ter uma boa resposta imunológica, mesmo se eu for muito saudável, se eu fizer atividade física, porque faz parte da essência do envelhecimento a diminuição imunológica. E isso tem um nome, que é a imunossenescência, a essência do envelhecimento imunológico. E é tão difícil estimar o impacto vacinal, mas se a gente for pensar o quanto que o saneamento básico, a água potável foram importantíssimos para o planeta, as vacinas estariam no mesmo patamar. Há uma mudança de transição demográfica e epidemiológica a partir do momento que a gente vacina as populações de maneira global e individualmente cada um de nós. Então, o impacto das vacinas hoje ela é tão ou mais importante que o saneamento básico no planeta, que a gente sabe que é indiscutível uma medida de proteção à saúde absolutamente necessária. Então, a vacina não é luxo, a vacina não é uma escolha inteligente somente, mas é uma prudência populacional. E nós, como pessoas especialistas em pessoas idosas, usamos essa fala como um chamamento para cada um de nós. Nós precisamos vacinar e a gente precisa prescrever vacina para os nossos. E como eu falei, né, do mesmo jeito que a alimentação saudável, a atividade física ao longo de uma vida toda fazem com que a jornada do envelhecimento seja mais fluida, a vacinação desde a primeira infância também é assim. Quando nós discutimos a amamentação, e eu sou geriatra, não sou especialista nem em mulheres nem em pediatria, mas quando a gente discute que a amamentação é importante, a via de parto é importante para fazer o sistema imune da criança começar a ser estimulado, a mesma coisa são as vacinas. Então, se eu quero um idoso saudável com 60, eu preciso que ele tenha sido vacinado na primeira infância. E a vacina tem um impacto imenso, como tem as escolhas de estilo de vida e alimentação. E isso não é exagero, isso é um dado de realidade que eu queria compartilhar com vocês. E a gente estava falando na aula anterior sobre o quanto que o pediatra prescreve vacina, e eu sou geriatra, e isso é a nossa constante na geriatria. Nós fazemos o recordatório vacinal e prescrevemos vacinas para pessoas idosas, porque não existe envelhecimento saudável sem proteção vacinal. Então eu vou roubar aqui também o espaço do pediatra como um grande vacinador, mas o geriatra também grande vacinador, porque a gente vê no corpo a corpo o resultado das não vacinações no nosso consultório, ambulatório, nas internações. E por que será que, então, como ciência, a gente tem tanta convicção da resposta vacinal importante, da necessidade vacinal? O que é que faz as pessoas idosas, aqui a gente está falando de longevidade, não se vacinarem? São, em geral, comportamentos relacionados à desinformação. Então, a gente se esforça, estuda, explica, mas às vezes uma mensagem de aplicativo de mensagem ou um vídeo torto enviado por alguém é suficiente para o indivíduo desistir. Também tem outra coisa, a vacina está no ambiente das ultra micropartículas, o indivíduo não vê a resposta. Um curativo você coloca lá na perna e para de sangrar. Você vê que o curativo funcionou. A vacina é uma tecnologia minúscula e que tem uma excelente ação de proteção, mas que é difícil da gente ver. Então a gente tem que acreditar na ciência, que é um desafio nos dias de hoje. Além disso, as pessoas idosas falam, puxa, se eu vivi até hoje fazendo XYZ errado, provavelmente não vai ser uma infecção que vai me levar dessa para melhor. E o indivíduo acha que ele está numa condição de proteção por ter sido um indivíduo robusto. E aí eu volto a dizer, faz parte da essência do envelhecimento se perder resposta imunológica. Então eu posso ficar doente com mais prevalência e eu posso ter menos resposta vacinal. E por fim, como foi dito na aula anterior, a logística. Às vezes o posto de saúde é longe, às vezes aquela vacina faltou aquela semana, eu não tenho como ir, às vezes a equipe de vacina não foi tão cordial comigo a primeira vez, e aí eu decido que eu não vou voltar. Então isso também é um desafio que a gente tem que refletir como sociedade, que é algo que o acesso é importante de se melhorar para a pessoa idosa. Não é fácil sair de casa, pegar o ônibus, subir as escadas para ouvir um não. Não é fácil para nós, com 40, com 80 é muito mais difícil, com 60 é muito mais difícil. E aí, migrando para reflexões sobre o nosso calendário vacinal, existem vacinas que estão no ambiente público
né, nos postos de saúde. E existem vacinas que estão no ambiente privado, que a gente tem lutado como geriatra para que essas vacinas atinjam também o ambiente público. Se está nas recomendações das sociedades brasileiras de geriatria, brasileiras de imunização e tantas outras sociedades, cardiometabolismo, cardiologia, endocrinologia, essas vacinas teriam que ter oferta e acesso para toda a população. Especialmente vacinas que a gente ouviu dizer que às vezes a gente acha que não são tão óbvias para a pessoa idosa. Nós estávamos vendo, por exemplo, o Zoster, que a Renata vai falar, ou o sincicial respiratório, e aqui como geriatra é um chamamento. Essas vacinas são fundamentais, a gente espera que um dia também estejam no sistema público de saúde, mas mesmo no sistema privado elas têm um motivo para estar lá. Especificamente o vírus sincicial respiratório, que é o peito chiando da pediatria, que é muito prevalente na pediatria, é muito mais letal na geriatria. Então, é interessante porque a gente acha que é doença de criança e fica de costas para o que acontece com a pessoa idosa quando infectada, e são condições muito severas e que a gente vê, às vezes, nem é no ambulatório ou no consultório, é no hospital mesmo, com a gravidade posta. Então, estar no sistema público é incrível. Estar nos calendários vacinais é necessário para que as que não estão no público hoje estejam no futuro, porque todas as vacinas de recomendação para a pessoa idosa deveriam ser oferecidas para todos de maneira igualitária. E para caminhar com as minhas reflexões finais, né, como eu disse, todas as sociedades trazem recomendações que às vezes não estão no SUS, mas que já deveriam em algum momento estar. E aí eu vou me ater à minha especialidade, que são as pessoas idosas, falando das vacinas e das condições de saúde relacionadas à influenza, zoster, difteria, tétano e coqueluche, hepatite A e B, o vírus sincicial respiratório, zoster, meningococo, pneumococo. São condições que para a pessoa idosa pode ser extremamente difícil de se recuperar, porque eu falei sobre o cobertor curto, eu falei sobre o guarda-chuva mais curto. Quando a pessoa idosa enfrenta um desafio de infecção, ela pode não conseguir se recuperar. Então é muito importante que vocês saibam disso e levem isso para o coração de vocês. Agora eu vou pedir para a Renata contar para nós alguns detalhes sobre zoster e sincicial. Obrigada, Renata. Imagina. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Academia de Ciências Farmacêuticas por estar aqui, também a Jéssica. Eu sou farmacêutica e muito bom dividir com você, porque a multidisciplinaridade, ela enriquece, né? Diferentes olhares, torna a gente cada vez mais próximo de um objetivo que é comum, que é a proteção, né, das pessoas, que é a longevidade saudável. Então eu vou falar aqui, né, como a doutora Ana Beatriz falou de imunossenescência, eu vou falar de duas infecções que têm uma maior incidência com a idade. Então, uma delas é o herpes zoster. E o herpes zoster, por que ele acontece, né? O doutor já falou que anteriormente, ele na verdade é uma reativação do vírus da catapora, que é o varicela zoster. Então, muito provavelmente na infância, a gente tem um contato com esse vírus, ele fica lá quietinho, sofrendo a pressão do nosso sistema imunológico, e com a imunossenescência, então esse vírus encontra condições, né, de replicar e manifestar o herpes zoster, popularmente conhecido como cobreiro, né, porque ele vai fazendo o caminho de uma certa inervação. E ali, então, ele provoca as lesões, né, que são muito caracterizadas, sobretudo pela dor. Quem é que vai ter herpes zoster? A doença infecciosa, ela é muito democrática, né? Ela não escolhe, de fato, quem vai ser acometido. Mas estudos norte-americanos dizem que 1 a cada 3 norte-americanos vão ter o herpes zoster. E estudos sorológicos aqui do Brasil mostram que 90% dos adultos podem ter o vírus latente. Então, é um número muito grande, né, de pessoas. E a prevenção, né? O interessante é que quando a gente fala só da doença, a gente tem esse acalento, que é o fato de a doença existir, mas a prevenção também existir. E conforme esse gráfico que eu apresento para vocês, a incidência do herpes zoster, a prevalência, né? E a incidência, ela vai aumentando conforme a idade. E isso é mostrado para vários países. Então, é uma doença que aumenta, né, com o passar dos anos.
e, portanto, um olhar sobre ela, quando a gente fala de imunossenescência, é muito importante. E o herpes zoster, ele vai acometer quem, né? Principalmente pacientes que apresentam comorbidades. Então, a gente sabe que o paciente hipertenso, o paciente usuário de corticoide, que tem alguma doença autoimune, que tem cardiopatias, doença renal crônica, vai ser um paciente com risco maior. E nem sempre o paciente sabe disso, né, doutora Ana? Muitas vezes o paciente nem sabe sobre a vacina. Então, nós, profissionais da saúde, temos esse compromisso social de fazer a informação chegar, não só a respeito da doença, como também a respeito da prevenção. E o herpes zoster, ele hoje não pode ser de maneira alguma caracterizado como uma doença relacionada só à dor, como já foi no passado, né? É uma doença que, além de ter uma dor, que muitas vezes é uma dor que o paciente relata como insuportável, ele pode ter outras complicações que não podem ser negligenciadas por nós. Que complicações seriam essas? A principal delas é a neuralgia pós-herpética, que já vou falar um pouquinho melhor, mas também complicações oftálmicas, cardiovasculares, né, neurológicas, cerebrovasculares. Então, complicações muito graves. Eu, particularmente, tenho uma história pessoal que o meu pai ele ficou surdo em consequência do herpes zoster, né? Demorou a procurar o tratamento e na época não tinha vacina. E ele perdeu. E isso comprometeu muito a vida social, né, dele. Então, é uma doença que a gente tem que ter um olhar diferenciado para o paciente 50 mais. E estudos mostram que o paciente ele pode sofrer mais de 2.000 horas de dor. Vocês imaginam, gente, quando a gente pensa em vida, né? 2.000 horas de dor. É muita dor, né? E que dor que é essa? É uma dor intensa, uma dor que muitas vezes é comparado com a dor da cólica renal, com a dor do parto. E essa dor, ela, quando manifestada como neuralgia pós-herpética, que é aquela dor assim, as lesões já cicatrizaram e o paciente continua sofrendo dor por 2 meses, 3 meses, às vezes anos após a cicatrização das lesões. E essa neuralgia, ela ocorre principalmente quando as pessoas vão ficando mais velhas. Então, como mostra aí nesse gráfico, né? As pessoas podem ter aí mais de 1 ano de neuralgia quanto mais velhas elas forem. Então, falando ainda dessa dor, que pode ser debilitante de fato, trabalhos, né, classificaram com outras doenças agudas e doenças crônicas e mostraram que o herpes zoster, a dor é semelhante, está muito próxima à dor do trabalho de parto. Então, as mães aí sabem muito bem, né, que dor é essa, que é uma dor realmente desesperadora. E em relação às doenças crônicas, a neuralgia pós-herpética tem sido considerada muito semelhante à dor da fibromialgia, que é uma dor que incomoda, né, extenuamente o paciente e realmente interfere na sua qualidade de vida. Então, em função disso, é uma doença que merece o nosso olhar, e ela também, além de apresentar custos diretos, ela apresenta custos indiretos. Então, como custos diretos? Um paciente com herpes zoster, ele precisa fazer várias consultas, ele precisa de cuidados, às vezes, a nível secundário, a nível terciário. Muitas vezes, né, ele precisa de prescrições de vários medicamentos para melhorar essa dor. A analgesia para o herpes zoster é um desafio para a medicina. Às vezes, vários medicamentos são tentados e não resolvem um problema em doses elevadas. E aí a gente vê os custos indiretos, né? A perda da qualidade de vida. No caso especial, pessoal que eu contei para vocês, o meu pai, ele frequentava um clube dos aposentados para jogar carteado. Ele deixou de frequentar porque ele não escutava bem seus colegas. E a gente vê muitos relatos de pacientes que deixam, às vezes, de vestir a roupa por causa de dor, né? O tecido encostando ali onde que o herpes zoster aconteceu. Às vezes a pessoa não consegue deitar na cama no lado em que o herpes zoster se manifestou. Então, são custos que a gente não consegue mensurar, mas são muito importantes aí quando a gente fala de vida. E tem uma outra questão aí que a gente, né,
pensa que é muito importante, que é o fato do paciente precisar de grandes quantidades de medicamento para o tratamento do herpes zoster. Então, às vezes o paciente precisa de 4, de 5 medicamentos. E aí a gente pensa que esse paciente, se tiver alguma comorbidade, isso se soma mais ainda. E aí a gente não pode deixar de falar das reações adversas, das interações medicamentosas. E isso vira uma cadeia, né? Uma cascata de problemas. Então o herpes zoster, infelizmente, está tendo uma incidência aumentando cada vez mais no nosso país. E é uma doença que a gente precisa ter um olhar, né, cuidadoso. É uma pena que a vacina ainda não esteja, né, no Sistema Único de Saúde, mas está já na rede privada e muitas vezes as pessoas não vacinam porque desconhecem sobre a doença e desconhecem sobre a vacinação. Mas houve uma abertura de consulta pública que todos nós podemos votar para colocar essa vacina no sistema público de saúde. Sim. E aí, estudos mostram, né, que uma em cada 5 pessoas apresentam relatos, né, que dizem aí para gente o que essa doença de fato representa na saúde do paciente 50 mais. Falta de ajuda, frustração, depressão, tristeza, raiva, né, afastamento da família, dos amigos. Então, o herpes zoster e a neurologia pós-herpética representam um desafio quando a gente fala de imunossenescência e quando a gente fala de longevidade. E aí, nesse tempo curto, às vezes não passa, né? Eu queria, né, nesses minutos que me faltam, falar um pouquinho da infecção pelo vírus sincicial respiratório. É interessante que muitas pessoas nos perguntam: professora, esse é um vírus novo? Porque eu nunca ouvi falar, né? E, de fato, o vírus sincicial respiratório, ele não era muito falado, muito porque não se tem tratamento específico e não tinha imunoprevenção. Então, pelo fato de que agora a gente tem vacina, então a gente precisa falar que não é um vírus novo, é um vírus muito antigo, né? E que circula altamente contagioso. Uma pessoa infectada pode transmitir para outras 3. Então, e é um vírus que representa, quando a gente fala de imunossenescência, também um outro problema, também um outro desafio. E o vírus sincicial respiratório, ele está presente durante todo o ano, juntamente com os outros vírus respiratórios, como o SARS-CoV-2 e o influenza. E a gente vê, né, picos maiores desse vírus comparados a esses outros 2 vírus respiratórios. Então tá aí, muitas vezes é um assunto que tem sido negligenciado, tem sido pouco discutido. Então esse é um momento aqui muito oportuno para a gente falar também desse vírus. E aí fazer um chamamento como geriatra. Ele é conhecido na pediatria como as crianças que precisam internar, precisam usar oxigênio, peito que chia. Então é muito comum na pediatria. Mas ele é muito comum na geriatria, é que muitas vezes o diagnóstico não é feito e ele mata muito mais na geriatria. É 1 para cada 6 crianças o risco de morte e no contexto da pessoa idosa o risco é de 1 a cada 4. Então a mortalidade é inacreditável. E aí eu lembro que quando eu fiz doutorado na Fundação Oswaldo Cruz em doenças infecciosas, eu lembro que quando o professor nosso foi falar desse vírus, eu disse, mas esse vírus ninguém nem ouve falar. Ele falou assim, o quê? Esse é o vírus que mais causa bronquiolite, né, nos bebês. E aí não se falava nada, na minha época de doutorado, muitos anos atrás, não se falava nada do impacto desse vírus nos idosos. E hoje a gente sabe que a infecção ela é tão grave ou mais do que a infecção que acontece nas crianças. Então, segundo o Infogripe, o VSR apresentou, né, uma alta prevalência nas notificações de síndrome respiratória aguda grave, 45%. Então, isso sem a gente falar da subnotificação, que certamente existe. Não é um vírus que a gente tem como rotina o teste rápido, em farmácias, por exemplo, e também muitas vezes não há o diagnóstico. O idoso ele não faz febre, né, doutora? Então, muitas vezes, o idoso tem o vírus, mas não é classificado como síndrome respiratória aguda grave, e aí isso dificulta também o diagnóstico. Mas é um vírus que a gente sabe que está aí, e é interessante a gente comentar que a infecção, normalmente, ela acontece dentro de casa.
São essas fofurinhas aí que muitas vezes na escola adquirem o vírus e transmitem para os seus avós, para os seus pais, né, às vezes mais velhos, 50 a mais, e realmente fazendo muitas vezes infecções que são graves. A criança em idade escolar, muitas das vezes, ela é assintomática ou ela tem uma manifestação como uma gripe simples, mas esse idoso não, né? Em função dessa imunossenescência, que é a nossa luta, ele pode aí adquirir o vírus e ter uma infecção grave. E no Brasil, pela nossa cultura, isso é especialmente importante, essa cadeia de transmissão. Eu tive uma oportunidade de fazer um pós-doutorado na Espanha e eu via que lá os avós não têm esse contato igual o brasileiro tem, né, com as crianças, que a gente abraça, a gente cheira, a gente, né? Então, a nossa transmissão, ela acontece com muito mais facilidade em função da nossa cultura. E a gente tem que ficar muito atento para isso. E sabe, Renato, uma coisa que às vezes as pessoas perguntam, mas eu não tenho netos, então eu estou protegido. Mas a gente tem amigos, né, que têm Que tem netos. Tem, às vezes, colegas, pessoas que nos ajudam em casa, que fazem a compra do mês e que convivem, coabitam eventualmente. Para quem está muito frágil, às vezes um cuidador formal ou informal. Então, mesmo que o indivíduo não tenha ele contato direto, ele tem contato direto com pessoas que têm contato com E eu estou crianças. falando dessa questão cultural porque eu tive que vivenciar isso para ver que isso é uma coisa do Brasil. Essa coisa da gente, eu te encontrei, eu te abracei, eu encontrei, né, outros conhecidos ali, eu abracei. Isso é de brasileiro, né? E em função disso, a transmissão das doenças infecciosas acontece com mais facilidade. E quais são as complicações relacionadas pelo vírus inicial respiratório? Olha, um percentual significativo de pessoas evoluem para pneumonia. E essa pneumonia viral, ela abre portas, né, para pneumonia bacteriana. E aí esse paciente muitas vezes hospitaliza, e a gente sabe que as hospitalizações muitas vezes representam um combo de outras doenças infecciosas, né? Isso vai complicando. E há estudos mostrando também que as doenças de base que esse idoso possa ter, diabetes, DPOC, asma, elas vem em crise, né? A doença ela exacerba e esse idoso realmente pode vir a óbito. E aí eu queria comentar que o risco de hospitalização, né? Ele aumenta se esse paciente já tiver comorbidades. E como já foi falado aqui, as comorbidades elas costumam ser como como fazendo parte da natureza do envelhecimento, né? Então, se esse paciente tem doença respiratória, doenças cardíacas, doenças metabólicas, né, como a asma, DPOC, o diabetes, o risco dele hospitalizar pelo VSR é muito maior. E esse idoso, né, doutor Nano pode falar isso para a gente muito mais, ele, quando interna, nunca mais ele volta a ser como ele era antes da internação, né? Muitas vezes ele vai precisar agora de cuidador, ele perde a sua independência, ele perde, né, a sua autoestima, muitas vezes, a sua capacidade de socializar. Então, a gente tem que pensar muito no antes, né? Para que esse idoso não chegue a essa situação. Internações hospitalares são verdadeiras catástrofes no contexto da geriatria. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Evitar a internação é uma responsabilidade ética global. Até porque, se o mundo está envelhecendo, se daqui 4 anos o número de idosos vai ser igual ao número de crianças, a gente não vai ter leito de internação para essas pessoas. Então, a prevenção, além de ser uma medida muito razoável do ponto de vista de saúde individual, ela é necessária do ponto de vista de saúde coletiva. E aí, doutora, nesses minutinhos que faltam, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta que pode ser a pergunta de muitos que estão aqui. Pessoa, né, que é uma pessoa 60 a mais, que faz exercício físico, que se alimenta muito bem, ela não tem a saúde semelhante à saúde de um jovem de 30 anos? Essa pergunta é muito prudente, porque essa pessoa está no caminho super certo para envelhecer com qualidade. Mas o sistema imunológico, ele muda. Mesmo com muita saúde, tanto a nossa resposta a infecções, quanto a nossa forma de responder a vacinas, ela fica mais frágil à medida que a gente envelhece. Isso faz parte da essência do envelhecimento. Por isso que a gente chama de imunossenescência. Não é o envelhecimento com doenças. Quem tem uma condição de saúde vai ter ainda mais dificuldade de se recuperar
de se defender e de responder a vacinas. Mas não há envelhecimento sem que o envelhecimento imunológico aconteça. Então é por isso que a gente fala tanto na promoção à saúde, mas também na vacinação. E somado a isso tem aquela questão da inflamação, né? Envelhecer é inflamar, né? Inflamade. O fenômeno inflamade, né, já traz com que a gente vai envelhecendo e produzindo muitas substâncias que nos deixam, né, nessa situação de inflamados o tempo todo, e o que pode aí piorar as doenças crônicas e abrir mais oportunidades para as doenças infecciosas, não é isso? E aí a tecnologia, né? O colega anterior estava falando das vacinas com novas tecnologias, vacinas que têm adjuvantes. Se eu tenho uma tecnologia mais desenvolvida, eu tento driblar o meu sistema imune mais frágil. Então, por isso que tem hoje vacinas, por exemplo, para a influenza, que a gente prescreve especificamente para o idoso, porque eu quero driblar a imunossenescência e fazer mais anticorpos. Então, quando vocês ouvirem que existem vacinas específicas para a pessoa idosa, isso não é só uma sugestão carinhosa. É algo necessário, porque é o driblar do sistema imune, o que em absoluto não é necessário na pediatria. Eu não preciso de uma super vacina que drible o sistema imune de alguém que tem um sistema imune bom. Então a gente deixa vacinas de alta tecnologia para geriatria, por isso que eu acho chique ser geriatra, porque eu acho que é o campo da alta tecnologia, e a gente deixa o mais tradicional para a pediatria, porque a pediatria tem na criança uma capacidade intrínseca de fazer bons anticorpos. E aí, essa sua fala, né, me faz pensar o seguinte: de nada adianta, né, tanta tecnologia, vacinas ultramodernas, se essa vacina não tiver no braço dos pacientes. Muitas vezes a gente não está fazendo o exercício básico, né? E aí eu vou puxar a sardinha aqui para minha formação de base, que é farmacêutica. Junto com os médicos, a gente pode somar uma força-tarefa, né? Considerando que agora o farmacêutico também é imunizador, né? Aprenderemos muitos com os médicos infectologistas, mas do ponto de vista do acesso, né, a gente pode contribuir, porque é isso, os laboratórios têm um altíssimo investimento na pesquisa para produzir um novo insumo, um novo medicamento, que é a vacina, mas muitas vezes a vacinação está sendo subutilizada, né, porque a informação não chega. Então, esse acesso, ele é fundamental, né? E as coisas se conectam quando a gente lembra que vacina pode e deve ser um item de prescrição. Do mesmo jeito que a gente prescreve remédio para colesterol, para diabetes, para dor, tem que estar na receita do paciente a vacinação. Porque daí ele já foi avaliado, eu já sei qual é a vacina indicada e o paciente procura um lugar mais adequado para vacinar. Então, a nossa luta é que seja item de prescrição e que os colegas façam isso. Uma familiar um dia me disse: nossa, eu fui numa médica ótima, uma jovem, 45 anos. Ela até me perguntou sobre vacinas e eu pensei: uai, mas isso não é básico? Né? O básico não está sendo feito porque a gente precisa voltar a ensinar os colegas o quanto que a promoção à saúde é importante, não só o tratamento de doenças. E falar de vacinas onde quer que a gente esteja, né? Hoje mesmo, vindo para cá, o motorista do carro falou para mim, falou: eu não vacino de jeito nenhum. A vacina está matando os idosos, né? Então eu aproveitei com muita delicadeza, assim, e com muito pé atrás, e aproveitei para conversar um pouco com ele, né, sobre isso. Então, não podemos perder essa oportunidade de falar, porque falar de vacina é falar de cuidar da vida, né? E as doenças imunopreveníveis, elas não deveriam existir mais. Se a gente tem vacinação, né? Por que elas estão aí gerando tantos óbitos antes da hora, muitas vezes, né? De pessoas que querem viver. Então é isso. Eu agradeço muito, viu? Essa participação aqui. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, muito obrigada a Renata. você.